Abra, por favor, a Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Acha aí, enquanto você acha, eu vou te falar mais ou menos o que está acontecendo aqui para a gente se contextualizar. Atos, você deve saber, é um livro histórico do Novo Testamento, né? Que conta exatamente, por que chama Atos? Porque conta os atos dos apóstolos, né? Ou talvez pudéssemos até chamar de os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. É o início da igreja, conta o início, o começo da igreja, a inauguração da igreja, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens tementes a Deus, e através do Espírito Santo eles começaram a implantar o reino de Deus no coração das pessoas. E Atos capítulo 17 fala sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já é um homem de Deus convertido, né, saiu do engano e está ali pregando a palavra de Deus e viajando, né, indo de cidade a cidade, passando por alguns lugares, né, como por exemplo aí na cidade de Anfípolis. Sabe onde fica? Anfípolis. Passou São Sebastião da Grama, vira à esquerda, logo ali, né? Anfípolis. Depois passou por Apolônia, né? Entre Aguaí e Pirassununga, tudo ali pertinho, né? E aí chega em Tessalônica. Ali em Tessalônica, Paulo prega e fica ali 3 finais de semana, pelo menos, em Tessalônica. Pregando onde? Na sinagoga, aos sábados na sinagoga. E ali acontecem algumas coisas, né? Judeus se convertem, gregos também se convertem ao Evangelho, são despertados, né, pelo poder de Deus e se convertem ao cristianismo, mas tem uma turma que não gosta muito do que está acontecendo, ficam enciumados e provocam ali uma muvuca. Então Paulo e Silas precisam ir embora e eles vão na calada da noite eles saem e vão para uma cidade chamada Bereia, ali na Macedônia. Os bereanos, que são cidadãos dessa cidade Bereia, eles têm assim um apreço muito grande pela palavra, eles são muito curiosos, eles ficam muito interessados no que Paulo está dizendo. Eles começam a querer entender mais sobre a palavra, sobre o reino de Deus, e Paulo fica pregando para eles, e também ali há uma grande movimentação do Espírito Santo. Pessoas são convertidas, judeus, gregos também, mulheres. Só que os tessalonicenses, aquele povo meio encrenqueiro, que Paulo precisou sair na calada da noite, ele e Silas, eles ficaram sabendo que Paulo estava em Bereia. E eles, não contentes com isso, vão até lá causar tumulto. Bom, eles precisam sair novamente com Paulo às pressas de lá. E alguns bereanos levam Paulo para o litoral, mais especificamente na cidade de Atenas, na Grécia. E deixam para trás Timóteo e Silas. Eles deixam o apóstolo Paulo ali em Atenas e voltam para falar para Silas e Timóteo qual era o paradeiro do apóstolo, e que eles pudessem então encontrar o apóstolo lá em Atenas. Paulo então ele está esperando em Atenas até que seus discípulos, Silas e Timóteo, venham para encontrá-lo. E aí ele faz o quê? Vai dar uma volta pela cidade, né? Vai dar uma volta pela cidade. E aí então é que nós entramos no contexto, ou no texto propriamente dito aí desse sermão. E você, por favor, então vai
no capítulo 17, versículo 16. Nós vamos ler aí até o final desse capítulo. Diz assim: enquanto Paulo esperava por eles, que eu já falei, Silas e Timóteo, em Atenas, ficou muito indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber mais o que significam. Versículo 21, tem um comentário aí. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, enquanto eu andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é exatamente aquele de quem eu falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessitava de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? O livro de Atos é gostoso demais de ler, porque é um livro de história. E a gente lendo com emoção, a gente pode pensar, viajar, imaginar todo o contexto e toda a situação. Bom, vocês viram que Paulo, enquanto estava ali em Atenas, ele vai passear pela cidade e ele fica indignado. E o título desse sermão é A Igreja Indignada. A Igreja Indignada. Na NVT, que é a versão da minha Bíblia, diz indignado. Eu não sei se alguém tem alguma outra versão e que está colocando uma outra expressão em relação ao sentimento de Paulo. Alguém que está com alguma outra versão? Fale agora, ou cale-se para sempre, pastor. Um espírito de revolta. Paulo ficou revoltado com o que ele estava vendo ali em Atenas. E é justamente sobre essa revolta, sobre essa indignação, que eu quero conversar com você hoje. Sabe, querido, aqui no contexto do primeiro século da era cristã, que é quando Paulo estava em Atenas, o problema daquela cidade, o problema daquela nação, inclusive, era a idolatria. Os gregos até hoje têm um panteão
de deuses. Muitos deuses. Com D minúsculo. E eles idolatram e idolatravam esses deuses. Cada um dos seus deuses, do seu Deus com as suas imagens, os seus altares. E Paulo, vendo isso, ficou indignado. Isso era o contexto dessa palavra do século I. Mas hoje, mais de 2000 anos depois, no século 21, nós não estamos muito diferente em relação à questão de idolatria, mas não estamos falando exatamente de ídolos, de estátuas, de imagens, de altares. Não é exatamente isso. Qual a definição de ídolo? Biblicamente falando, ou teologicamente falando. Ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na vida e no coração de uma pessoa. Essa é a definição de um ídolo. E hoje nós estamos vivendo no meio de uma grande idolatria. Porque coisas estão roubando o lugar de Deus no coração de pessoas. Podemos falar e dar alguns exemplos, como dinheiro, poder, sexo, promiscuidade sexual, drogas, tantas coisas que estão roubando o lugar de Deus na vida e no coração de pessoas. Quando nós damos uma volta por qualquer que seja a cidade, e por qualquer que seja a região do nosso país ou do mundo, nós vamos deparar com essa realidade. Sim ou não? Ou só eu que vejo? Não é possível que você esteja tão desatento que você não veja isso. Nós moramos numa grande metrópole, né? St. John Goodville, uma cidade, não é pacata, louvado seja o nome do Senhor, mas uma cidade de nossa prefeita está um pouco chateada, né, com o último censo, achou que tinha mais pessoas, o censo falou que nós temos menos de 100 mil habitantes, que absurdo, né? Quem fez isso, né? Nós temos, mais de 100 mil habitantes, bem contadinhos, mais de 100 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena para quem morou já em São Paulo, para quem já morou em Campinas, não é? Uma cidade muito boa de se viver, mas nós deparamos com essa realidade. Semana passada eu estava vindo para a igreja, parei num depósito de bebida para comprar um energético que estava precisando aí de um up, né? E me deparei, na verdade eu deixei meus filhos aqui na igreja e fui para um compromisso, e no meio do compromisso parei ali no depósito de bebida, 7h30 da noite, para pegar esse energético, e me deparei com jovens, adolescentes, meninas, princesas, com roupas indecentes, saindo de um lugar suspeitíssimo, com homens muito mais velhos, e saindo de lá, indo, sabe Deus para onde. Nós estamos num período aqui na nossa cidade, que você sabe, nós estamos, tem uma festa famosa acontecendo num recinto aqui dessa cidade. Infelizmente, você sabe o que rola ali. Se você não sabe, você deve imaginar. Consumo altíssimo de bebida, droga, prostituição. Ontem eu estava falando com uma pessoa que trabalha aí em resgate, em ambulância. Ele falou assim que nos finais de semana dessa festa é BO para tudo que é lado. Acidentes de carros, com pessoas que saem de lá emocionadas, né? Tomam coisas que entorpecem, usam coisas que também entorpecem, drogas, e saem acelerando aí pelas estradas. A gente não fica sabendo, mas aumenta exponencialmente o número de acidentes, e acidentes graves. Isso tudo é o quê? É a idolatria desse século. Porque são coisas
que estão tomando o lugar de Deus no coração dessas pessoas. E qual a nossa postura como igreja? Quando nós estamos aí convivendo com isso diariamente, qual é o nosso comportamento e qual é o nosso sentimento? Paulo estava indignado. Será que eu e você, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós também ficamos indignados ao ver esse cenário? Ou será que para nós tudo bem? Se nós estivéssemos em Atenas, esperando os nossos discípulos queridos, o que nós estaríamos fazendo em Atenas? O que você ia perguntar para um grego? Onde tem uma praia boa? Vou ficar alguns dias aqui, talvez pegar um bronze nessas praias paradisíacas da Grécia, seria top. Onde tem um bom restaurante grego? Comer polvo, né, da Megs, exportou lá para a Grécia, né, comer uns pescados diferentes. Será que era esse o nosso interesse sobre aquela nação, sobre aquela população? Será que a gente estaria na praça comendo pipoca, esperando as pessoas chegarem? O apóstolo Paulo, ao ver aquela realidade, ele ficou o quê? Indignado. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O coração desse povo tem sido roubado. O lugar de Deus está sendo tomado. E Paulo, ele se inquieta. Um espírito de revolta toma Paulo e ele fala, eu preciso fazer alguma coisa. Queridos, eu e você, que graças a Deus o Espírito Santo nos convenceu. O Espírito Santo falou ao meu coração e ao seu coração, nós saímos do império das trevas e hoje estamos assentados no império, no reino da maravilhosa luz do Senhor. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que olhar para essa realidade e nos inquietar. Nós devemos nos indignar com isso que está acontecendo. Não podemos fazer vista grossa. O problema deles. Eu sou salvo. Nós temos que ter essa inquietude no nosso coração. E Paulo teve, e o que o Paulo fez? Ele ia para a sinagoga pregar para os judeus, ao sabadão estava lá Paulo pregando. E todos os dias, ele estava na praça, pregando para os gregos, para filósofos, e pregando tanto, falando tanto, que as pessoas falam, que é esse tagarela que não para de falar? Esse cara está todo dia aqui falando, todo dia falando. Então, nós não podemos ficar passivos. Como igreja, nós não podemos ficar passivos. A igreja não está aqui na terra a passeio, só para ser abençoada. Nós estamos aqui nessa terra, sim, Deus nos abençoa, mas nós estamos sob uma missão. Nós temos um chamado, nós temos um ministério. E esse ministério é meu e seu. Qual é o ministério que Deus nos deu, que o Senhor nos confiou? O ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, onde pesa sobre mim a responsabilidade de falar desse amor, desse Deus, desse reino, desse fim de mundo que vai acontecer logo. Que há um céu, há uma esperança, há uma salvação que só se é encontrada em Jesus Cristo. Nós não estamos aqui apenas para vir na igreja para sermos abençoados. Nós não estamos aqui nessa terra apenas para receber as benesses de Deus, por sermos os filhos dele. Mas nós estamos aqui sob uma missão de fazer muitos filhos para o Senhor. Pregar o evangelho, pregar a palavra. Pessoas que morreram hoje e não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, foram para o inferno. Ainda não, porque não foi inaugurado. Mas quando o inferno for inaugurado, serão jogados lá. Sabe por quê? Porque não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Talvez pessoas que passam do nosso lado todos os dias. Nós conhecemos, temos já relacionamento, nós não falamos nada do amor de Deus. Falamos de serviço, falamos de futebol, falamos de pescaria, falamos de acampamento, falamos de churrasco, falamos de coisas boas, São Paulo, falamos de coisas ruins, Corinthians, mas não falamos do melhor, que é o amor de Deus. Que é o amor de Deus. E o tempo vai passando, aí na segunda-feira as mulheres vêm para o culto das mulheres, na quarta-feira a gente vem para o culto, no sábado a gente traz os nossos filhos, no domingo nós estamos aqui, e passamos tempo sem ganhar uma pessoa para Jesus, não nos indignamos com isso. Se nós fôssemos fazer uma contabilidade de quantas pessoas você ganhou nos últimos 6 meses para Jesus, no último ano para Jesus, nos últimos 5 anos para Jesus, nos últimos 10 anos para Jesus, isso tem que trazer uma inquietação, uma indignação no meu coração e no seu coração, porque senão nós não estamos cumprindo o papel nosso aqui nessa terra. E o apóstolo Paulo viu essa realidade e falou: peraí, a bola está comigo. A bola está comigo. O apóstolo Paulo não ligou lá para os outros apóstolos. Falou assim: gente, vamos fazer um movimento aí de evangelismo aqui na praça. Vamos trazer nosso ministério de louvor, nosso ministério de dança, nosso ministério de teatro. Paulo estava sozinho ali, ele falou: é comigo. E pregou, indignado. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, querido. Esse sentimento de urgência no nosso coração como igreja. Mas, pior do que não termos a indignação, é termos um tipo de indignação que é um desserviço para o reino de Deus. Porque aí nós fazemos gol contra. Além de tudo, a gente faz gol contra. Porque a igreja precisa ficar indignada, sim. Mas nós temos que tomar muito cuidado como nós expressamos essa indignação. Porque algo pior do que se indignar é nós ficarmos indignados e começarmos a acusar, colocar rótulos, julgar e condenar. Quando nós olhamos pessoas que estão tendo ainda algumas atitudes, alguns comportamentos, porque ainda não conheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, qual é o olhar e qual a expressão que eu tenho para com elas? Será que é de condenação? Será que é um rótulo? Quando eu olho uma pessoa que está com atitudes que não estão relacionados ao padrão da palavra de Deus, e que seu comportamento muitas vezes pode até nos espantar, me fugiu a palavra, não é espantar, ajuda aí, gente boa, meu Deus, fugiu aqui. E de escandalizar, sim, escandalizar, obrigado, ninguém falou, eu lembrei. Escandalizar, não é? Já ficou escandalizado com uma atitude? Meu Deus, eu fui buscar Thaís, não é? Nossa gringa aí que está nos visitando, né? Minha casa está parecendo, né? Sai um gringo, entra outro gringo, sai outro gringo, entra outro gringo. E aí Thaís está passando aqui uns dias conosco, eu fiquei lá no aeroporto de Guarulhos, atrasou o voo dela, eu fiquei esperando. Gente, eu vi uma cena ali, eu falei, ai, né? E de escandalizar. 8h da manhã, não é? Depois eu posso contar o que eu vi lá. Mas qual é o meu olhar
E qual a minha atitude em relação a esse comportamento dessas pessoas que eu vi lá? Será que a minha indignação é para condená-los, rotulá-los, julgá-los? Ou é uma indignação como o do apóstolo Paulo? Querida, a igreja hoje, quando ela está se indignando, ela está afastando as pessoas. Olha aí. Em vez de atrair as pessoas para Jesus, nós estamos criando, sim, uma cristofobia. Mas muitas vezes, querido, é o meu comportamento, é o seu comportamento que faz com que as pessoas se afastem de nós. Não é o comportamento delas, mas o meu comportamento e o seu comportamento, o meu olhar e o seu olhar, as minhas palavras e as suas palavras. Olha o que o apóstolo Paulo, onde ele estava. A pregação dele fez com que não houvesse outro assunto em Atenas a não ser ele. As palavras dele. Se você viu, tem um momento que eu frisei, que é um comentário que está entre parênteses, que fala exatamente no versículo 21. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Quais eram as últimas novidades? O que o apóstolo Paulo estava pregando. Qual era o assunto do momento? A palavra que o apóstolo Paulo estava pregando. Isso estava atraindo as pessoas, não estavam criando uma repulsa nas pessoas, estavam criando curiosidade nas pessoas. E as pessoas quiseram ouvir mais, a ponto de chamarem Paulo para onde? Para o conselho, diante de líderes ali de Atenas. E eles falaram: conta para nós aí o que está acontecendo. E olha que inteligência e que sabedoria dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Agora ele está na frente das maiores autoridades de Atenas. E o que ele poderia falar? Já pensou se Deus te dá a oportunidade de estar na frente de pessoas que não têm a mesma fé que nós, não têm os mesmos princípios, não têm as mesmas atitudes, porque não conhecem a Cristo? O que você falaria? Olha, a sabedoria dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Sabe o que ele faz? Ele não condena a idolatria. Ele ressalta uma boa qualidade que eles tinham. Ele fala assim: eu vejo, andando aqui pela cidade, eu vejo o quanto vocês são religiosos. Ou seja, eu vejo que vocês têm fé. Eu percebi em cada um dos seus altares. E vi que vocês, inclusive, adoram a um Deus que vocês não sabem o nome, o Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. Ele não condenou em nenhum momento a atitude idólatra daquele povo. Ele falou que eles tinham fé, mas que aquela fé precisava ser colocada na mira certa, precisava ser ajustada, e ajustada para um único lugar, para o nosso Deus. Ele não falou mal de nenhum Deus dos gregos. Qual foi a estratégia de Paulo? Falar do nosso Deus. Mostrar os atributos, o poder, a graça, a misericórdia. E que um dia haverá o juízo. Em nenhum momento o apóstolo Paulo chegou entrando com o pé no peito das pessoas. É bem verdade que não houve uma conversão em massa.
Principalmente porque ele tocou num assunto que era muito sensível em relação à ressurreição dos mortos. Que os gregos tinham aí uma grande dificuldade em relação à questão da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, ele não deixou de nenhum momento de falar a verdade. Em nenhum momento o apóstolo Paulo deixou de falar a verdade. E é bem verdade que não foi uma conversão em massa. Mas pessoas falaram para ele ali: eu preciso saber mais sobre isso. E alguns se renderam ao Senhor. Inclusive um que era membro, não é, do conselho, o famoso Dionísio. E nós não sabemos muita coisa dele. Mas um membro do conselho se converteu. Uma mulher chamada Dâmaris se converteu. E mais outros se converteram. Qual é a minha e a sua indignação, se é que nós estamos indignados? Qual é a minha postura e a sua postura como filhos de Deus aqui nessa terra? E como Deus tem nos usado, se é que Ele tem nos usado, ou se nós estamos gerando aversão para aqueles que nos olham. A igreja deveria estar aqui na terra, querido, fazendo uma grande diferença. Fazendo uma grande diferença. Porque o espaço que tem sido tomado no coração de pessoas, de vidas, e que é um espaço do Senhor, querido, eu e você temos a responsabilidade dada por Deus para mostrarmos o caminho, com amor, mostrarmos o caminho. Quem aqui nasceu em berço cristão? Poucos, não é? Eu estou levantando a mão, só que eu não nasci em berço cristão. Quem aqui que se converteu no meio de caminho, agora minha mão está valendo, não é? Muitos de nós. Agora, quem desses que se converteu no meio do caminho, se converteu porque algum cristão olhou para ele, julgou, condenou, falou mal da nossa, ofendeu a nossa fé? É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Nós fazemos gol contra quando nós queremos rotular, julgar e condenar. Nós somos chamados como igreja para ficarmos indignados nesse tempo, mas para mostrarmos o amor, a graça, a misericórdia e a salvação que só Jesus Cristo pode dar. Amém? Que eu e você possamos prestar um ótimo serviço para o reino. Que eu e você possamos ficar indignados com esse cenário e que nós possamos pregar para muitas e muitas e muitas e muitas vidas. E que nós possamos apresentar Jesus Cristo para essas vidas e que nós possamos ver muitas e muitas vidas se rendendo ao Senhor. Se nós não fizermos isso, querido, nós não estamos cumprindo na totalidade o nosso chamado aqui na terra. Fiquem em pé, por favor, em nome de Jesus. Você viu onde essas discussões estão indo? Ódio. 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 Onde nós deveríamos amar
amar, amar e amar. Uma vez eu estava indo com a minha filha inclusive, para o aeroporto, era uma madrugada. Pedrão, acho que estava dormindo no banco de trás, e acho que nós estávamos indo buscar a pastora Thaisa nessa última viagem que ela fez para os Estados Unidos. Acho que foi exatamente nessa. Pedrão dormindo no banco de trás, eu e a Sarinha entramos num debate teológico. E é bom discutir com a Sarinha, que a Sarinha é cheia de argumento. E ela não se dá por vencida facilmente. E eu acho que é muito legal isso. E aí ela estava escandalizada, porque numa parada que teve aí, eu não sei nem se foi no Brasil, acho que não foi no Brasil, desrespeitaram a cruz de Cristo. Você lembra disso? Né? Colocaram homens seminus dançando ao redor da cruz, né? de uma suposta cruz de Cristo, com uma pessoa ali representando Cristo crucificado, 2 homens, né? E seminus, e ele dançando, escarnecendo um símbolo do cristianismo. E a Sarinha estava ali escandalizada, e realmente nos escandaliza, não é? Não é uma atitude que nós gostaríamos que tivesse conosco. E aí eu e a Sarinha conversando sobre, puxa, precisavam nos respeitar, precisavam nos respeitar, precisavam nos respeitar. E eu falei, e a gente estava discutindo a respeito de uma lei. Será que seria legal se nós tivéssemos uma lei que proibisse esse tipo de atitude? E deixa eu te falar um negócio. Não existe lei nenhuma que possa fazer alguém te respeitar. Ele vai deixar de fazer algumas coisas por conta da lei e por não querer ser preso. Mas isso não quer dizer que estará nos respeitando. Nenhuma lei pode fazer com que as pessoas passem a nos amar. Não há isso. E o que eu estava conversando com a Sarinha, eu falei, Sarinha, a responsabilidade de respeitar não são das pessoas que não conhecem a Jesus. A responsabilidade de respeitar é minha e sua. E nós fazemos isso não é porque há um artigo em qualquer uma lei. Nós fazemos isso porque nós somos cristãos. Papai, mas não é uma afronta? Sim. Mas isso não mexe na minha fé. Isso não me machuca. Isso me traz uma indignação. Porque eu deveria olhar para essas pessoas com o olhar de Cristo, com amor, com graça. E falar, não condenando-os, mas mostrar que há um Deus todo-poderoso, que me amou e que o ama também. É um Deus que quer salvá-lo, assim como me salvou. E uma verdade foi colocada diante de mim, e essa verdade só foi realidade no meu coração, porque o Espírito Santo me convenceu. E a palavra que veio para mim é: eu te amo, eu tenho planos e projetos para a sua vida. Nunca eu te odeio, você vai queimar no fogo do inferno. É claro, é verdade. E quem não aceita Jesus como Senhor e Salvador, não é a igreja que fala, mas a Bíblia revela que o final é um final de condenação. Mas não sou eu, não é você, não somos nós que condenamos. Nós mostramos o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Temos que ser indignados, sim, como o apóstolo Paulo, mas mostrar a graça e a salvação que só existe através de Jesus Cristo. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua graça nos alcançou.
Muito obrigado porque um dia, o Senhor se revelou a nós. E a primeira característica que nós vimos no Senhor é a característica de um pai. Um pai que acolhe filhos que não foram gerados no ventre, mas filhos que foram gerados no coração. Obrigado, porque nós reconhecemos que o Senhor nos amou tanto, que o Senhor pagou o alto preço para nos salvar, para nos remir. Por isso o Senhor é um Deus de graça. Por isso o Senhor é um Deus de graça. Por isso o Senhor é um Deus de graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos transportou, como eu já disse aqui, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E isso não é porque nós somos bons, é porque o um bom morreu por nós, se entregou por nós. E nos perdoe, porque muitas vezes nós não temos a indignação no nosso coração. Nós não temos a indignação no nosso interior, quando nós vemos ainda pessoas que estão longe do teu caminho. Pessoas que estão praticando e fazendo coisas que não te agradam. Mas isso é porque elas não experimentaram ainda o poder, a graça, a misericórdia, o amor do Senhor sobre as suas vidas. Estão vivendo isso porque há um vazio dentro deles. E esse vazio tem um formato, e esse formato é o formato de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Nos perdoe, porque o Senhor nos deu esse ministério da reconciliação, e muitas vezes nós estamos tão apegados às bênçãos que o Senhor pode nos dar, às nossas necessidades, aos nossos caprichos, aos nossos desejos, que nós mais pedimos do que trabalhamos para o teu reino. Nos perdoe, Senhor, nos tire dessa condição de inércia, nos dê a inquietação do apóstolo Paulo, mas também nos perdoe, porque muitas vezes o nosso olhar não é um olhar de Cristo, não é um olhar do verdadeiro cristão, não é um olhar que atrai, é um olhar que fulmina, que condena, que julga, que rotula. Nós te pedimos perdão por cada vez que nós abrimos a nossa boca e em vez de mostrar o Cristo que nós servimos e o Cristo que nos amou tanto, nós abrimos a nossa boca e prestamos um desserviço ao teu reino, saindo palavras de ódio, de acusação da nossa boca. Pai, o apóstolo Paulo, em Atenas, é um grande exemplo de um homem de Deus, inconformado, um homem de Deus que está indignado, mas um homem de Deus que não falou das atitudes erradas dos atenienses. Ele exaltou e glorificou as características do nosso Deus. Pai, que o teu Espírito Santo nos convença e que o Espírito Santo molde os nossos corações para que nós tenhamos uma vida nessa terra relevante, que a gente não faça vista grossa, que a gente tenha uma palavra sim contundente, um sentimento de urgência, mas uma palavra carregada do teu amor, para que nós possamos ver muitas e muitas vidas rendidas ao Senhor, para que o arraial do inimigo seja saqueado e muitas pessoas se acheguem ao reino do nosso maravilhoso Deus, para a glória do teu nome. Que nós possamos sair daqui com esse sentimento de inquietude nos nossos corações e com esse amor transbordando por vidas.
com esse amor transbordando no nosso coração por vidas, e que nós possamos aí um dia se apresentar diante do Senhor, e esse dia realmente chegará. O dia que nós nos apresentaremos diante do Senhor e que a gente não se apresente de mãos vazias. Não só das obras que nós realizamos aqui dentro da igreja, mas de vidas que foram salvas e que o Senhor nos usou para a glória do Teu nome. O livro de Atos conta os atos do Espírito Santo sendo realizado através desses homens, e que esse livro de Atos continue sendo escrito por mim e pelos meus irmãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém.